aberta. Salmo 19. É interessante. Eu creio que você vai aprender algo assim interessante sobre esse Salmo e sobre aquilo que vai ser falado nesta noite. Creio que você vai realmente levar uma mensagem assim interessante para a sua vida, viu? Está escrito o seguinte. Em primeiro lugar, vamos orar. O que está escrito é isso aí, né? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Aleluia. Senhor, aqui estamos diante do Senhor para apresentar esta manifestação da Tua palavra nesta noite, Senhor. Toma em Tuas mãos este momento aqui. Reina, governa, ministra o Teu poder, Senhor. Ministra a Tua graça sobre este culto que estaremos prestando ao Senhor. Deus, entre com a sua providência, glorifique o seu santo nome, reine, ó Deus, e abençoe, em nome do Senhor Jesus, pois toda interferência contra a palavra nesse instante seja neutralizada aqui neste lugar. E declaramos que as pessoas levem para si, Senhor, uma mensagem com a qual elas possam ser assim, ó Deus, transportadas a cada dia, mais e mais na presença do Senhor. E nós louvamos a todos assim nesse instante, louvamos o seu santo nome e o exaltamos em nome do Senhor Jesus. Tome a sua palavra, Pai, e fale ao seu povo. Aqui estamos, Senhor, para contribuir e dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 19. Como é que está escrito aí? Versículo 1º, 2º e 3º. Vamos ler. Ele diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem falar, ouve-se a sua voz. Só até aí. Nós estamos diante de duas linguagens que nos são transmitidas todos os dias. Uma linguagem é a linguagem que vem de Deus. É uma linguagem que vem dos céus, amém? A outra linguagem é a linguagem que procede da terra. E a gente sabe que essa linguagem que procede da terra, ela é uma linguagem assim insegura. Mas aquela que procede de Deus é uma linguagem eterna. E Deus sempre vai agir, trabalhar e se mover em prol de tudo isso aí. Então, diríamos assim que é interessante. Quando na realidade nós falamos assim, os céus declaram a glória de Deus, e nós poderíamos dizer o seguinte, que há realmente uma contradição quando falamos entre os céus e a terra. Diferente por quê? Porque na realidade, já vim embaixo um pouquinho mais, na realidade, inclusive o fundo musical pode baixar mais um pouquinho. Há uma contradição, há um desencontro sobre tudo isso aí. Porque enquanto os céus proclamam uma tarefa muito importante de propagar e divulgar as obras do nosso Deus, a terra, aonde o mundo está estabelecido, com suas artimanhas, com suas estratégias, estruturas, propaga algo diferente, não é isso? O que é derrota, fracasso, miséria, uma série de coisas assim que vai muitas vezes desestruturar a vida de qualquer pessoa. E hoje nós vivemos assim um mundo em que na realidade
Muitas pessoas vivem à base, não é isso, de sedativos. Por que isto? Porque só ouvem coisas que afetam a sua estrutura emocional. E esta é a linguagem que o mundo oferece, esta é a linguagem que tem na terra. Eu peço assim, inclusive, a você que preste atenção nisso aí, que é interessante. E quando essa linguagem é revelada, é manifesta, a incumbência dela é desestruturar você, porque a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, verdade? Mas a linguagem que vem de Deus é uma linguagem que vem carregada de promessa e de propósitos para a nossa vida. Amém? Você crê nisso aí? Os céus proclamam as coisas grandiosas, a terra propaga as pequenas e fracassadas impossibilidades, que não tem jeito, que não dá certo, que não vai conseguir. As mães que estão aqui nesta tarde, nesta noite, vejam isso aí, ouçam isto. Eu creio que você vai ser realmente assim, edificada, porque se há uma das coisas que a gente mais, como pastor, a gente mais sabe hoje, é de famílias, mães, que sofrem essas situações. É a mãe que está com seu filho nas drogas, é a mãe que o seu esposo não quer saber de Jesus, é a mãe que o seu esposo já está para sair de casa, não é isto? É aquela mulher que na realidade ela olha para um lado e para outro e ela não vê condição de um renovo, de um reajuste, de uma reestruturação. Ela não vai ver isso aí vindo da terra. Ela só pode ver algo diferente vindo dos céus. Não entenderam? Se ela só pode ver algo diferente vindo dos céus. E isso é interessante para você e para todos nós. Os céus proclamam a bondade, misericórdia e perdão, e tem como efeito para conosco. É isso que o céu proclama para nós. Mas a terra, por ter a natureza ruim, não é isto? Por já ser caída, pervertida, e o mundo, o maligno já habita nela. Então uma das coisas que ela vai querer falar, ela vai falar sempre sobre a condenação, a destruição, sobre a impossibilidade de uma restauração. É isto que o mundo, é isto que a voz que o mundo tem, esta é a voz que o mundo tem para dizer a você. Então eu digo às mães que estão aqui, aos pais, falar para os pais que estão aqui nesta noite, que não deem crédito a esta voz. Nós temos uma voz eterna, nós temos uma voz vindo dos céus, vindo do trono de Deus, que nós podemos todas as coisas, e que nós temos a condição de ter tudo, e que nós temos a possibilidade de ser justamente aquilo que pensamos. Nós somos realmente esse povo separado, preparado, não é isso? Para que Deus possa realmente assim nos dar esta abertura de espaço, para que sejamos realmente assim bem-sucedidos. Então, o céu é a morada de Deus e o lugar da habitação de Deus. Quem não quer ir para esse lugar? Todo mundo quer. Quem não gostaria de estar onde Deus está? Quem gostaria de estar onde Deus está? Eu só vi. Quem gostaria de estar aonde Deus está? Levante a sua mão. Então, segure-se na cadeira. Quando alguém não tiver esta vontade de estar onde Deus está, então a vontade oposta virá sobre ela, para ela estar justamente aonde o diabo está. O diabo, ele tem como habitação o inferno, e assim é justamente isso aí que ocorre. A rejeição que o homem faz de Deus pode conduzi-lo a tudo isso aí. Então nós precisamos, não é isso, descobrir
toda esta artimanha que o mundo prepara, a fim de que nós tenhamos a nossa mente alinhada com Deus, para que sejamos realmente assim, nós bem vinculados a Deus, e possamos entender, estudar esse ponto de vista, e aprender com Deus, aprender de Deus, tendo a certeza de que esta é uma mudança, este é um lugar, esta é uma das opções que nós precisamos ter, que ela não pode ser mudada na nossa vida, ela precisa ser fixada em todo o tempo em nós. Tenha certeza disso aí. É interessante. Então o céu é a morada de Deus, é o lugar de habitação de Deus. A terra conectada com o mundo gerou na vida do homem tudo que era desgarrado, deixado para trás. Então tudo isso aí causou realmente assim um dano na vida do homem. A partir do instante da sua queda, então o homem ele passa a viver justamente numa situação desagradável, totalmente destituído de Deus, separado de Deus. E eu digo a você aqui, porque aonde foi que ele adquiriu isto? Na terra. Foi ali justamente, porque o mundo já é no maligno. Foi na terra que aconteceram essas coisas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A voz que nós precisamos ouvir tem que ser a voz que vem de Deus. Amém? A voz que vem dos céus. Tudo que vier do trono de Deus. Olhe lá que não é tudo que vier do céu, porque existe o segundo céus, onde é a habitação de Satanás. Mas eu digo o seguinte: tudo que vier do trono de Deus, isto é agradável, isto é bom, isto é edificante para nós, isto é louvável. Tome posse, porque é seu, é o nosso direito, é realmente assim o que Deus tem justamente preparado. Deixa eu correr, porque tem muita coisa, senão acabar me embaraçando aqui. Os céus entraram em cena, e Deus deu o seu Filho de presente, e Ele veio e nos levou. Quando o homem, ele foi assim, ameaçado a condenação, não é isso? Movido assim pelas estratégias que reinam assim sobre a terra, então ele se viu assim, totalmente desgarrado, separado de Deus, destituído da glória de Deus. O que aconteceu então com ele? O que aconteceu foi que ele se viu, não é isso? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele se viu morto, separado totalmente de Deus. Mas Deus é bom. Isto foi o que veio da terra. O homem caiu aonde? Na terra. Então isso foi o que veio. Mas pastor, existe uma referência aí que fala que o diabo caiu? Sim, a rebelião dele vem de lá do alto. Mas estou falando o seguinte, que tudo quanto aconteceu na vida do homem está implantado aqui na terra. Mas uma das coisas que nós diríamos nesse instante de suma importância para nós é que Deus, na realidade, Ele chama um dia, Ele chama o seu filho e diz: olha, eu vou lhe dar de presente para esse povo que está aqui. E Deus fez esta obra acontecer. E Deus deu isto aí. Deus pegou o seu filho e deu a maior oferta de todos os tempos, Jesus, para morrer por nós. Que oferta é esta? Oferta que veio com sacrifício de sangue, oferta que tem um preço de vida, oferta que ninguém consegue fazê-la. Deus disse: eu faço. E as nossas dívidas que tínhamos assim, que nos levavam à condenação, elas foram todas rasgadas, nada se mantém mais de pé, porque todo aquele que fez esta aliança com o Senhor, ele é livre. Amém, amém. Então, mãe que está aqui nesta noite, eu digo a você uma coisa interessante, é que você não precisa ficar apreensiva, você só precisa fazer uma coisa: crer, confiar que Deus vai fazer o melhor por você. Se você ainda não fez,
Você não está destituído ainda desse campo de atuação de Deus. Existem pessoas que muitas vezes julgam assim: olha, eu não consegui, Deus não fez nada por mim, então estou em desespero. Não se desespere, porque o desespero é sentimentos terrenos. Creia. A Bíblia não nos manda desesperar, a Bíblia nos manda crer. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Paulo estava em Filipe da Cesareia, e todos os dias eles saíam procurando um lugar assim, onde eles pudessem assim estar orando. Mas tinha uma jovem adivinha, que ela acompanhava eles, e para onde eles iam procurando o local de oração, aquela jovem acompanhava, e ela era adivinha. Aí quando foi um dia, Paulo chateado, já depois vários dias aquela mulher acompanhando, aí ele disse: espírito do diabo, sai desta jovem. E ele saiu. E no momento que ele saiu, as pessoas procuraram assim, começaram a procurar ela para ver se tinha algum efeito nas respostas dela, porque ela era uma cartomante. E nada começou mais a acontecer, porque quem respondia era o demônio. Porém, ela em si não tinha mais nada que falar, e ela não respondia mais. Aí procuraram Paulo, e descobriram que Paulo e Silas estavam realmente assim, encabeçando aquele trabalho de oração, aonde na realidade eles atrapalharam, expulsando aqueles demônios que estavam afetando a moça. E quando um certo dia, os ricos daquele lugar, que negociavam a base das consultas que fazia com aquela moça, começaram a consultar, e nenhuma resposta veio mais. Então o que foi que aconteceu? Procuraram Paulo e Silas, e colocaram ele na prisão. Mas só que acontece o seguinte: aqueles que creem em Deus, prisão e ameaça para eles é um lugar de louvor e adoração. Amém? Amém, pessoal? Lugar de louvor e adoração ao nome do Senhor. E eles, amarrados pelo tronco, amarrados os pés, as mãos, à meia-noite eles cantavam louvores que os presos das outras células ouviam. E o que foi que aconteceu? Enquanto eles estavam louvando assim, o anjo do Senhor chegou até aquele lugar. Houve aquela explosão tremenda, e na explosão as correntes dos carros, os ferrolhos se quebraram. E a partir do instante que os ferrolhos se quebraram, algo aconteceu, eles ficaram livres. Paulo se levantou, ficou ali. Os vigilantes estavam dormindo, não é? A partir do momento que eles acordaram, aí descobriram que os prisioneiros estavam soltos. E eles, quando olharam para Paulo e viram Paulo solto, Silas soltos, aí lançaram mão da espada para se suicidar. Paulo disse: não façam tal coisa, nós estamos aqui e nós não vamos sair daqui. Se alguém tem que nos tirar daqui, deve vir o governador para tirar a gente daqui. Nós não vamos sair. Quem mandou nos trazer para aqui, que venha e que nos solte, porque o nosso Senhor me soltou. Amém? Eles olharam assim com os olhos arregalados para eles e perguntaram o seguinte: vem cá, o que é que nós fazemos agora para que possamos ver a nossa família salva? E eles disseram o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Então, o que Deus ensina para você, mãe, que está aqui nesta noite, em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar uma referência dizendo: mãe, fica desesperada, não é isto, olha, se escabela aí, toma veneno e morre, porque não tem solução para você. Isto a Bíblia não mostra. A Bíblia nos mostra entrar pelo caminho da fé, crer no Senhor Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. E lá na galeria da fé você vai ver a lista, o currículo de pessoas que venceram pela fé. Então a Bíblia manda entrar por esse caminho, não pelo caminho do desespero, como os projetos e a voz da terra manda que nós sejamos assim conduzidos por eles. Jamais, isto não é para nós,
Jamais. O justo vive pela fé. Você crê? Hein? Amém. Então é dessa forma. Digo às mães que estão nesta noite aqui, a mães que talvez já passaram algum insucesso no seu lar, no casamento, com filhos, com famílias, com outras e outras coisas, sofreu muito, padeceu muito, perda, morte, angústia, lutas, uma série de coisas você tem atravessado na sua vida sem solução e sem retorno para uma reconstrução. Este não é o caminho para você se desesperar, porque ainda que você esteja assim no último momento, dizendo: olha, acabou o seu tempo, acabou a sua oportunidade, acabou a sua chance, tenha certeza que o Senhor chega neste momento. O salmista nos diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém. Vamos continuar firmes? Sim. Vamos continuar confiantes? Sim. Então este é o caminho para você, este é o caminho para nós. Olha, mas era uma coisa assim tão grande, eu tenho uma tristeza. Sim, tristeza, não alimente a tristeza, mude o sentimento, vire a chave da sua história. Vire a chave da sua história, mude o curso da sua história, mude de direção em Deus, e você verá que tudo irá diferente acontecer. Este é o caminho que Deus nos oferece nesta noite. E eu digo a você que perante isto aí, nós deveremos assim, isto estar focados na palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Isso é interessante, pessoal. É isso que Deus faz, proclamar a obra de Deus. E a obra que Deus faz, ela é boa, é perfeita, amém, pessoal? A obra que Deus faz, ela não é pela metade, não é uma obra qualquer, feita simplesmente por fazer, não é uma obra de arrumação, não, é uma obra perfeita. Deus não faz coisas ruins, coisas erradas, Deus faz coisas boas, e o que Ele faz é perfeito. E digo a você nesse instante que, perante isso aí, é por isso que a própria Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, porque em todo tempo Deus está sendo glorificado. E por que Ele está sendo glorificado? Porque Ele está sendo manifesto, suas obras estão sendo feitas, vistas diante dos homens. Há muitas coisas que Deus está fazendo muitas vezes em nossas vidas, que a gente muitas vezes nem esperava. De repente a gente começa a ver acontecendo. Coisa ruim não, coisas boas. Há muitas coisas assim. Então são coisas que às vezes você, quando dá a direção da sua vida para Deus, então você começa a ver como é que Deus está conduzindo você. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é real. E às vezes até nas mínimas coisas você começa observando assim, você vê como Deus faz. Eu estava ontem fazendo uma manutenção no carro para a viagem hoje. E aquele tumulto de atividades, eu digo: o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar ligando para um e outro? Não. Eu disse: Deus, eu quero a direção para me nortear. É como se o Espírito Santo fosse o meu guia, como é? O Cicerone para me conduzir na cidade. Aí apresentei a ele o currículo de atividades que eu tinha que fazer e por onde eu tinha que passar até ontem, tinha que ser até ontem, porque hoje é domingo e não teria mais oportunidade. Deus me levou pelo caminho certo, que se eu fosse escolher, eu tinha escolhido errado. Quando foi 5 horas da tarde, eu já estava desocupado. Passa por aqui, lava aqui, passa por ali, lubrifica ali, passa por ali, alinha ali. Olha que coisa interessante, tudo numa rua, parece que uma rua só na frente, mesmo trajeto, sem precisar dar. É isso que Deus faz na nossa vida.
A gente muitas vezes não quer ver essas coisas por ser pequenas, a gente só quer ver coisas grandes, poderosas, aquelas que impressionam. E aí que a gente perde, que a gente fica correndo atrás das grandes coisas, antes de a gente valorizar as pequenas. Que a gente, muitas vezes a gente carrega esse bobo pensamento, essa tolice de pensamento, entendeu? Só querer aquilo que vem elevar a gente. Não, dê a honra e a glória a Ele, esquece isso aí. Deixa Ele ser engrandecido, deixa Ele ser glorificado, deixa Ele ser exaltado. É o melhor que a gente faz, é isso aí. E você vai ver que, quando você vai dar a direção, nos pequenos detalhes, você vai ver como Deus faz, nas mínimas coisas. É interessante isto aí. É interessante isto aí. Imagina quando a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Que glória é essa? São grandes coisas que eles estão proclamando, grandes feitos e pequenos feitos também. E um dos feitos poderosos que Deus tem interesse de fazer acontecer e olhar, conferir e até configurar com Ele, é a sua casa. Não entenderam? É o seu lar, é a sua família, é o seu filho, é a sua filha, é o seu esposo, é a sua esposa. Deus quer fazer grandes obras, porque quando isso aí estiver feito, os céus vão proclamar as obras das mãos do Senhor. Interessante. Mais uma coisa, vamos correr aqui, que eu olhei, vocês já viram um tempo correr mais do que esse? É um negócio, a gente sai dali para aqui, quando chega aqui 10 minutos já adiantado, atrasado. É verdade. Conversou com alguém ali no corredor, pronto, já foi embora. Meu Deus do céu, tem que pregar cantando daqui para frente. Então vamos ver aqui algo interessante para a nossa vida. O que Deus na realidade pensa em fazer conosco. O que Deus quer fazer, eu acho que eu vou pular porque a gente vai gastar tempo e não vai dar para fazer tudo. Que era tudo baseado assim na sua vida. Base na sua vida não, desculpa. Direcionado assim para você, para que você pudesse se fortalecer, crescer e avançar. Perante todas essas coisas, eu diria uma coisa assim interessante, e agora você, é que muitas vezes, os nossos olhos contemplarem assim tanto insucesso à nossa volta, tanta incerteza, tantas coisas assim que muitas vezes ficam, não é isso, em débito, em déficit diante de Deus, e outras que a gente não realizamos elas, deixamos no meio do caminho, e outras que a gente só diz que quer e nunca acontece, e outras que a gente está sempre projetando e não consegue alcançar. Isto aí vai levando muitas vezes assim a um fracasso, vai levando assim a uma canseira, vai nos deixando muitas vezes aborrecidos da vida. Você sabe por quê? Porque na hora que a gente projeta algo, o nosso coração se alegra. Agora, o melhor é a realização. Vejamos uma coisa interessante. Por esse motivo, não sei, alguém que está aqui nesta noite já deve ter dito o seguinte: olha, não dá mais, acabou. São essas coisas que vão acontecendo na vida das pessoas. Eu prefiro falar aquilo que é simples hoje. Não dá mais, acabou, não posso, não vou mais a lugar nenhum, acabou a minha história. Eu já vi algumas mães falar sobre isso, já, entendeu? Acabou a minha história, não consigo, está difícil, minha vida não presta mais para nada, a minha solução é a morte. Alguém aqui já falou isso aí. Estou frustrada porque não tenho filhos.
Estou triste porque perdi o meu filho. O marido não me corresponde. Parei de viver e agora é só o sofrimento. Então eu diria para você, mãe, como estamos falando das mães, não estamos celebrando o Dia das Mães, estou falando, deixando uma mensagem para as mães. E gostaria de dizer para você que essas palavras, elas procedem da terra. Aí, alguém até pergunta, não, mas Deus fez tudo. Quer dizer uma coisa a você. Em Gênesis capítulo 1, lá no versículo 1, diz o seguinte, preste bem atenção, que está escondido aí um segredo. No princípio, criou Deus o quê? Quantos aprenderam isso aqui já? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por quê? O princípio de criou Deus os céus e a terra e não a terra e os céus. Os céus, ele é a referência para a criação da terra. Sempre vai ser. Amém? Vem dos céus, o modelo. Da terra não pode subir nada que preste para ser reconstruído ou construído. Só vem dos céus. E é aí que nós precisamos observar tudo isso aí com cuidado. E dizendo a você que está aqui nesta noite, que é necessário que você entenda isso aí. O céu é a nossa referência. Porque a linguagem que está na terra é essa que eu li aqui. Tinha cerca de quase 300 palavras, eu teria aqui somente 10 palavras. São essas que estão aqui. São elas que têm este modelo que sobe até quer subir para os céus. E muitas vezes por não conseguir, cria-se assim uma estrutura, cria-se uma religião, cria-se um formalismo, cria-se algo diferente, cria-se assim, querer ser sábio, cria-se a ideia de querer ser mais conhecedor que os outros, e assim vai se fazendo uma escada com madeiras podres para querer chegar aos céus. Ele não precisa disso, porque acontece o seguinte: a salvação nossa, ela vem dos céus. Já entendeu? Não, eu vou falar outra vez. A nossa salvação, ela vem dos céus. A salvação para a sua casa vem dos céus. Talvez alguém aqui tentou assim imprimir de goela abaixo, empurrar de goela abaixo, uma espécie de salvação dentro da sua casa, onde ela é realmente assim, isto não deve ser aplicada, e você intentou isso aí pensando que ia ter sucesso, e no final se frustrou, caiu dentro desse caldeirão aqui. Eu digo a você que saber, cuidar, educar, construir, isso é o papel nosso. Mas saiba de algo da seguinte forma, que o controle está nas mãos de Deus. Ele é quem sabe tudo, Ele é quem faz tudo. Amém? Então, queridos, eu diria a você, neste momento nós vamos voltar daqui a pouco a fazer isso aí. Queria dizer a você uma coisa assim interessante, que é real isso aí para a nossa vida, viu? Então, por que isto eu digo? Porque já está explícito aí, a linguagem que o mundo oferece para a terra, ela não é uma linguagem boa, é uma linguagem ruim. E muitas vezes você converteu-se, aceitou a Jesus, mas está falando a linguagem que o mundo ofereceu. Não é essa a linguagem, queridos. A nossa linguagem, ela vem do alto. A nossa linguagem, ela vem de cima. A nossa linguagem procede de Deus. Deixa essa linguagem, esse sentimento, este querer e este poder entrar na sua casa, na sua vida, e você verá o que vai acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isto é uma coisa assim interessante. Vamos olhar aqui sobre o presente que Deus nos deu. Quando na realidade Jesus estava sofrendo
para nos dar realmente assim essa oportunidade. Lá em Mateus capítulo 27, no versículo 45, nos diz o seguinte: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Eis aí justamente, não é isto, aonde nós vamos observar o que foi falado aqui agora. Não foi um desespero, ele apenas, humanamente, na carne, ele sentiu isso aí. E ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? A dor que ele estava sentindo humanamente falando, a dor que ninguém poderia sofrer, a dor que nenhum de nós suportaria, Jesus estava sofrendo por nós. Interessante isto aí, né? Então, quando começamos a observar, começamos a ver justamente que ele pagou um preço para que pudéssemos ter um estilo de vida diferente e para que pudéssemos ter também uma voz, uma palavra diferente. Jesus conquistou a nossa vitória. Amém? Amém? Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Quer dizer, esses são os tratamentos, foram os tratamentos que Jesus recebeu na hora do sofrimento. Quantos de nós, muitas vezes, em determinados momentos, recebemos esse tipo de tratamento e ao mesmo tempo estamos trabalhando para ver justamente acontecer aquilo que é de melhor na vida das pessoas. Passamos a ser tratados dessa forma. Jesus passou por isto. E é isto que você muitas vezes começa a olhar, começa a pensar o seguinte: só eu sofro isto? Eu estou passando o que ninguém quer passar, mas vai vencer. Não. Quem crê que vai vencer no meio do sofrimento? Vocês creem? Amém. Neste momento em que Jesus estava com a esponja embebida em vinagre, bebendo com ela na boca, então um caniço na boca, então o que acontece? Ele foi até o fim e ele disse: Senhor, em tua mão eu entrego o meu espírito. Eu me rendo, humanamente eu me rendo, as minhas forças humanas se esvaíram, a minha capacidade não existe mais como homem natural, homem humano, não existe mais, então eu me rendo ao Senhor. E no momento que a gente se rende, diante de qualquer que seja a situação, Deus entra com o propósito dele para nos trazer a libertação. Amém? Então é assim que ele faz, é desse jeito. Eu diria a você nesse instante que foi assim. Então, se olharmos um pouquinho mais adiante, vamos olhar o versículo 49, que diz o seguinte: os outros porém diziam: deixa, vejamos se ele, Elias, vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. No versículo 51 diz o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Fique só um pouquinho aqui, para completar a abertura do seu entendimento. O véu do templo se rasgou. Existia o véu lá no templo, não vou falar sobre isso não agora. O véu do templo se rasgou em dois, do alto para baixo. Por que do alto para baixo? Porque aqui confirma, a nossa salvação não vem da terra. A nossa salvação, ela vem do alto. Não entenderam? A nossa salvação vem do alto. Amém? Então, mãe que está aqui, a salvação sua, a salvação da sua casa, ela vem do alto.
não é da terra. Você pode estar até esperando aqui que alguém chegue lá, ou faça alguma coisa assim, bem arrumada e tudo mude. Não, tudo bem, é bom. Mas toda resposta, todo propósito, toda manifestação boa, ela procede do Pai das luzes. Está lá na Efésios Tiago, onde não há sombra nem dúvida nem sombra de variação. O dom perfeito vem dele. Então, repetindo para você não esquecer, por que a salvação, por que o véu se rasgou do alto para baixo? Porque a salvação vem de quem? De quem? Porque o véu do templo se rasgou, pessoal, em duas partes, começando do alto para baixo. Porque a salvação vem do alto. Jesus foi enviado por Deus, ele vem do trono. Ele não nasceu, ele não veio da terra, mesmo ter nascido de mulher aqui na terra, mas ele veio dos céus. Amém? Então, isso aqui é interessante para nós. E de alto para baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as tumbas, e assim por diante, e começaram os mortos a ressuscitar. E assim as coisas começaram a acontecer. No dia em que você colocar a sua casa nas mãos do Deus Altíssimo, tenha certeza que esses milagres vão começar a acontecer. Assim como os túmulos se fenderam e os mortos saíram, assim também aquele que é seu, que está enclausurado lá em qualquer que for a situação, ele vai sair daquela situação. Haverá a ressurreição neste dia, em que na realidade essa pessoa começar a crer. Este lá precisa de alguém, pessoal. Alguém pode estar dizendo o seguinte: mas só eu na minha casa? Sim, senhora, é você que começa. Tem que ter uma coluna, tem que ter uma pessoa para começar. Tem pessoas que são, Maria vai com as outras. Se você for orar, eu vou. Se você não for orar, eu não vou. E aí? Está perdido, né? Uhum. Não, é você que começa. Você descobriu, a revelação vem de Deus para você. Então, pega fogo aí agora, começa a praticar, começa a agir, começa a entrar em ação, começa a fazer aquilo que é correto. Não basta estar ensinando a ninguém. Diga o caminho, ajuda-o, e começa agora a fazer o melhor acontecer, e você verá o que Deus vai fazer. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele é fiel no seu agir. Ele vê você, Ele olha para você, Ele está contemplando o seu coração, Ele está sabendo o que é que você quer. Quantas mães que sofrem dessa forma e ficam desesperadas o tempo todo, somente naquela situação, não é isso, de flagelo, e nunca chegam a um consenso. Mas Deus está dizendo a você, mãe, que está aqui nesta noite, que Ele vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai fazer acontecer o melhor na sua vida. Ele vai trazer à tona aquilo que você um dia sonhou muito. Ele vai realmente realizar aquilo que um dia você almejou para você. Basta que você queira. Nós precisamos querer e precisamos profetizar. Amém? Deixa eu terminar aqui esse versículo para a gente, senão a gente não para. Abriram-se os sepulcros, versículo 52, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Diga, minha casa. As mães, só as mães, os pais fiquem calados agora. A minha casa vai ser ressuscitada nesta noite. Nesta noite eu vou declarar sucesso, reconstrução, renovação para minha casa, para minha família. Tudo vai acontecer
da melhor forma possível, porque eu creio, e eu sou a pessoa que Deus me escolheu para estar ali, conduzindo esta obra. Eu apresento ela ao meu Deus, e eu decreto, diga alto, eu decreto, a minha casa é o lar de Deus, é o espaço de Deus. O Senhor habita na minha casa, Ele habita em mim, e eu vejo a sua glória. Eu declaro que os céus vão manifestar a glória de Deus. Cadê os maridos? Diga comigo, Senhor. Mas tem um marido que falou ali tão fino. Deixa eu ver se ele fala de novo. Os maridos, diga, Senhor, nesta hora eu declaro. Mas se vocês começarem assim, daqui a pouco o Chile cai da cadeira. Que é isso? As mulheres estão batendo em vocês. Oxe, coisa feia. Senhor, olha para isso. Senhor, melhorou. Fazer feito o sertanejo pernambucano, está melhor. Vamos falar forte agora, Senhor. Neste momento, eu decreto a minha vida, a minha casa, a minha família vai mudar. Eu declaro neste momento que de hoje em diante eu vou olhar, eu vou lembrar deste momento aqui e eu vou glorificar o teu santo nome, dizendo que a vitória é minha, no nome de Jesus. Vamos ao mais importante agora, sentados mesmo. Depois a gente vai fazer algo assim interessante. Vamos fazer uma confissão nesse momento, para todos. A gente não pode conversar muito, tem bem um monte de coisa boa aqui ainda para falar, mas nunca vi. Eu vou deixar de andar com relógio, vou quebrar celular, vou jogar tudo pro mato, porque eu nunca vi um troço ruim desse. É abrir a boca, passou meia hora. Jesus, não tem condição não. Vai ser sério, viu? Pessoal do louvor, pode subir. Vamos fazer uma confissão agora. Eu falei agora há pouco, preste atenção agora no que eu vou falar, porque eu já tenho ouvido de muitas mães, inclusive, mães dizendo, não dá mais. Mães dizendo, não posso. Mães dizendo, não vou mais a lugar nenhum. Baixa esse fundo musical aí, Jefinho, por favor. Senão eu vou acabar chorando aqui. Não vou mais a lugar nenhum. Não consigo mais nada. A minha vida virou um fracasso. Mães dizendo, isso que eu já ouvi, né? Está difícil. Meu amado, se você pertence a um Deus que sabe tudo, você pode até ver que está difícil, nada mal, mas começar a declarar isso aí, se firmar nisso aí, paciência. Está difícil, minha vida não presta mais para nada. Esses dias eu tinha ido ao dentista, e vizinho tem uma senhora que saiu lá de dentro, eu acho que já estava brigando para não sei como. E ela começou a falar o seguinte, que uma conversando com a outra no passeio, né? Fulano, eu acho que eu não vou mais enfrentar nada na vida, não. Eu acho que eu vou botar uma casa de idoso e vou viver agora apacentando, porque eu não tenho mais esperança na vida.
a minha vida não presta mais para nada, eu não tenho mais. E se você vê, a mulher é jovem ainda, conversando essas asneiras. A minha vida, a minha solução é a morte. Estou frustrada porque não tenho filhos. Estou triste, perdi o meu filho. Aí a tristeza, ela se multiplica. A gente sabe que os sentimentos, ele não para de acontecer. Mas isso aí você tem uma saída para isso. Sentimento é uma coisa que acontece. Choro acontece. Porém, depois da tempestade segue-se a bonança, diz a palavra do Senhor. Existem outros que ficam dizendo: não aguento mais, estou velho demais. Esses dias aí eu tive que falar com um pastor esse negócio aí. Ele parece, não sei o que ele tem contra velho, que tudo dele tem que botar um velho na frente. Eu disse: você está querendo assim ganhar comissão à custa dos velhos? Disse: rapaz, velho é o diabo. Porque aqueles que creem em Deus, eles se renovam a cada instante, diz a palavra do Senhor. Agora, se alguém está atrás de uma aposentadoria, aí vai ter que ficar falando disso o tempo todinho. Eu conheci um cidadão que ele foi inclusive aqui da igreja. Ele não tinha idade para se aposentar, mas ele forjou lá uma aposentadoria que era louco. E quando era no dia dele fazer inspeção, ou prova de vida, sei lá o que é, aí a mãe dele assanhava o bigode, assanhava o cabelo, e a mãe saía puxando por o braço, não tinha nada de loucura. Acabou morrendo. Morreu tudo. O que é isto, rapaz? O que é isto? O que é impossível a Deus fazer, para Deus fazer? Foi impossível Sara ter filhos? Não. Foi impossível Ana, que era estéril, ter filhos? Não. Ela nunca tinha tido filhos. Mas ela acreditou na resposta que vem dos céus. E quando ela subia a Siló para sacrificar ao Senhor e celebrar a festa, o Penina ele tinha, o Eucana tinha uma outra mulher que tinha filhos, e Ana não tinha. Mas ela não entregou os pontos. Presta atenção nisso aí, viu, mãe? Está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 e 2. E ali ela fez o seguinte: ela ofertou a Deus, ela jejuou, ela orava incessantemente, e Deus concedeu. E ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei este filho por toda a vida para estar contigo. E assim aconteceu. E Ana teve o filho da sua esterilidade, que ela era estéril. Ela gerou um filho, Samuel. Deus deu o filho para Ana. Ana teve o filho. E ela firmou a sua aliança ali com Deus. Samuel ficou servindo no templo com o rei, com o sacerdote Eli. E acontece o seguinte: todos os anos, Ana levava a estola sacerdotal de Samuel e levava a oferta para entregar no templo. Sacrifício de tudo. E um certo dia, chegou Ana, era aqui, chegou Ana e disse: meu senhor sacerdote, está aqui a oferta
para o menino que Deus me deu e entreguei a ele de volta, a estola sacerdotal e também o presente, a oferta, está aqui. Eli olhou, ó a importância de ter um sacerdote sobre a pessoa. Eli olhou e disse: o Senhor te dê descendência por causa deste ato que tu fizeste. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Foi isso ou foi 2 filhas e 3 filhos? Eu acho que eu agora misturei aqui a cabeça. Ana teve mais 5 filhos. Amém, mãe? Amém, mãe, que a fé já estava... Os levitas podem subir. Ah, já está ali. Que a mãe que já estava com a fé aí rastejando. Impossibilidade para Deus não existe. Deus é o Todo-Poderoso, mãe. Ele não conhece esse negócio de impossibilidades. Pode olhar lá no capítulo 2, no versículo 16, 17, não sei se por aí, eu esqueci essa referência. Aí vai lendo outras coisas e vai deixando um pouco para trás. Está lá. E ela teve mais 2 filhos e 3 filhas. 3 filhos e 2 filhas. Sei que ao todo, e Samuel crescia na graça e no conhecimento. 6. Para quem não tinha, agora tem 6. Para você que está na escassez, agora você vai ter a vitória que vem de Deus. Você crê? Você crê? Vocês creem? Então vamos tomar posse. Deixa eu terminar a leitura aqui. Estou frustrada porque não tenho filhos. Estou triste, perdi o marido não me corresponde. Parei de viver, é somente sofrimento. Agora você vai fazer o seguinte: você vai curvar a sua cabeça onde você está. Faça um silêncio total. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento, estou aqui diante do Senhor, diante da sua palavra, para declarar a minha vitória. Eu quero retirar dos meus lábios, do meu coração, toda palavra negativa, de condenação, de fracasso, de derrota, que eu tenho falado. Eu não quero isso para mim, Senhor. Jamais se desfaçam agora as palavras negativas que eu já falei. Pense qual foi, vou dar 1 minuto para você pensar quais foram as palavras que você pensou, falou. Lembre que você já falou contra a sua própria vida, contra um filho seu, contra seu esposo, seu pai, sua mãe, e assim por diante. Pense isso aí. O que você falou um dia, isso aí está se fortalecendo dentro da sua casa. Não se engane. Está sendo fortalecido lá no íntimo da sua casa. Se alguém morrer, os demônios vão até o túmulo e voltam para pegar o próximo. É o chamado espíritos hereditários. É hora de você olhar isso aí. É hora de você pensar nisso aí. E dizer: sai da minha vida agora todo infortúnio. Aleluia. Diga comigo: saia da minha vida todo infortúnio, todo fracasso, toda derrota, toda perdição, destruição. Saia da minha vida. Toda palavra que eu tenho falado, que ela não foi boa para mim, elas estão batendo na tecla todos os dias.
Todos os dias estou sendo lembrando dessas palavras. Eu neutralizo agora essas palavras. Eu desfaço na minha vida. Eu retiro essas palavras dos arquivos de Satanás. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que elas saiam, que elas desapareçam, que elas possam ir embora. Em nome de Jesus, vou embora. Saiam, sai do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu esposo, da esposa, do meu pai, da minha mãe. Saiam agora, agora, em nome de Jesus. Desapareçam, bate retirada, ser neutralizada agora, em nome de Jesus. Eu anulo vocês, demônios, pego o que é de vocês agora, e sai, vai embora, agora, em nome de Jesus, agora, toda maldição proferida contra a minha família, está desfeita agora, neutralizada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, eu chamo a existência, o poder do Senhor, a graça do Senhor, em nome, Jesus, por favor, em nome do Senhor Jesus, neste momento, quero lhe pedir, agora, o Senhor ministre o seu poder sobre mim, agora, em nome de Jesus. Eu sou diferente, eu sou mais que vencedor, através de Cristo que me amou, Jesus Cristo, Senhor, amém. Para o pessoal que eu mandei fazer o corredor. Sim, pessoal, isso, para fazer o corredor. Fazer o corredor para as mães passarem. Aleluia. As mães agora fiquem de pé, só as mães.